Boa noite. Hoje, quinta-feira, são 19h30. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre as leis do universo, na sua origem, natureza e mecanismo. Tudo isso na ótica espiritual. Na semana passada, nós estudamos, como vimos, numa mensagem de um nosso querido irmão, Arturiano. E nós lemos e analisamos para mostrar como as leis são universais e são imutáveis. Porque o que ele colocou na mensagem dele é exatamente aquilo que nós estudamos aqui, dado por Schedina. Então, hoje nós vamos começar a entrar no estudo do reino nominal. Como sempre a gente faz, a mensagem de hoje é uma síntese, né, do que é esse estudo, né, dos nossos dos reinos, da criação, plano causal, plano astral. Né? Então, vamos iniciar a lição lendo o que temos para hoje. Então, diz assim: olha, com base nas leis imutáveis do Criador, a tudo aplicável, o aperfeiçoamento das energias e o aprimoramento das formas no reino animal, em suas etapas e aspectos, manifestam-se no plano seguinte, na longa jornada evolutiva. Isso consta no capítulo Alma. Com o afloramento e aprimoramento das formas no reino animal, do plano material, as formas no plano causal, do plano astral, também afloram e aprimoram. A matéria quintessenciada está mais densa para a formação do reino nominal no plano causal. O mesmo acontece no plano material para a formação da matéria orgânica no reino nominal. Então vamos descendo no reino nominal. Então vamos ver. No princípio, não existia formas no reino nominal do plano causal. Para que seja criado um corpo físico no plano material, é necessário, em primeiro lugar, que as formas que foram selecionadas para a criação do reino mineral se manifestem formando o corpo causal, ou alma, no reino nominal, para em seguida da existência no plano material. Estas formas devem vir de um princípio primitivo e inferior, e isso baixa do plano causal para o plano material. As causas a causa ou alma do reino animal se manifesta formando o subplano primitivo inferior do reino nominal, no plano causal do astral do planeta, com o aparecimento das formas dos seres humanos primitivos e inferiores. Está assim traduzida a alma no plano causal do reino nominal. A matéria quintessenciada do perispírito é a mesma desde o reino mineral e está condensada com a mais baixa velocidade de vibração dos éteres neste subplano. Simultaneamente, a, a manifestação da alma humana no plano causal, as formas do plano material vão naturalmente se manifestando para em seguida da existência no plano material. Estas formas devem vir também de um princípio primitivo inferior, pois é uma cópia do plano causal. Assim é criada as condições para a alma de acordo com a necessidade se unir a estes centros, unindo-se ao corpo de matéria orgânica na busca do aperfeiçoamento de suas energias e aprimoramento de suas formas no reino nominal, no plano material de um planeta. Este corpo é constituído pelos átomos químicos condensados pela energia equinaure
que é um dos aspectos do éter prana, no seu mais alto grau de densidade, que, formando a matéria orgânica no reino nominal primitivo e inferior, pois tudo que existe no universo obedece à lei da lógica e da razão. Tudo tem um princípio grosseiro e imperfeito. Tudo obedece às qualidades do plano que ocupa. No plano material, cada plexo possui duas ligações. Uma com a energia da natureza, que a conserva em estado de coesão, e a outra com a alma, quando encarnada, que lhe dá vida e movimento. No plano causal do astral, cada plexo da alma também tem duas ligações. A primeira com a natureza, que o conserva em estado de coesão, e a segunda com o espírito, centelha divina, que lhe dá vida, e estas energias de vida são irradiadas através da alma para a matéria que constitui o corpo físico do homem no plano material. A ligação do espírito com a alma é permanente. Ela inicia com a criação dos centros de força no subplano primitivo inferior do reino mineral, no plano causal, no astral, e se desliga quando alcança o plano Kamaloka, onde se dá a segunda morte. O tempo necessário para a formação do reino nominal é também de aproximadamente 50 milhões de anos, contados pelo tempo do nosso planeta, tempo necessário para o homem atingir o estado de aperfeiçoamento superior e está dividido em 7 planos de evolução, ou 7 estados de pureza da matéria, ou 7 corpos, como nos reinos anteriores. Nesse período, a alma encarna tantas vezes seja necessário até atingir este aperfeiçoamento, pois a velocidade vibracional das energias nos seus centros de força só aceleram quando está encarnada. Entre um plano e outro, existe um interstício de tempo de aproximadamente 142 mil anos, 312 dias, 13 horas, 42 minutos, 51 segundos, 21 instantes, 42 trutes, um subtrute, um dene e um subdene, que multiplicados por 7 completam 1 milhão de anos, que somados aos 49 milhões dos 7 planos completam 50 milhões de anos. É a seguinte a marcação do tempo citado acima. 1 hora conta 60 pontos. 1 minuto também conta 60 pontos. 1 segundo também conta 60 pontos. 1 instante também conta 60 pontos. 1 trute também conta 60 pontos. 1 subtrute conta como 30 pontos. 1 dene conta como 15 pontos e 1 subdene conta como 1 ponto. Está aí, né, uma síntese do que é, né, o reino nominal que nós vamos estudar, né, a partir de agora, ou a partir da próxima semana, porque como ele é muito, 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 muito importante, nele nós vamos ver muita coisa que não muita coisa que não estudamos nos reinos anteriores, né? No reino, né, nominal, nós vamos estudar o plexo, né, o chakra do reino nominal. Vamos estudar também as energias, né, que nos seus aspectos naquele, né, plexo ou chakra, né, vamos ver as baixas vibrações nos aspectos, as baixas vibrações, quais as sensações que causam no homem, as energias daquele plexo, né? As altas vibrações, quais as sensações que o homem sente, né? Vamos estudar também
os vícios, né, e as virtudes, e vamos estudar também os sentidos, né? Tudo isso em cada plexo, né? Então a gente vai estudar o plexo, vamos estudar vício, vamos estudar virtudes, vamos estudar também os sentidos, como visão, audição, tato, olfato, por aí, tá certo? Então, nós vimos nessa explanação, né, tudo o que já estudamos no reino mineral, vegetal e animal. Mas a partir de hoje, eu gostaria de entrar em um outro assunto, né? Usar esses instantes que nós temos desta aula, né, para estudar né, um assunto bastante importante para nós e para o universo. Tá? Nós temos aqui uma, nós temos aqui né, uma gama de vibrações. Eu quero estudar isso, né, com vocês, porque a gente sempre fica falando, tem um aspecto de uma energia, esse aspecto tem as mais baixas energias e tem até as mais altas vibrações dessas energias, as mais baixas e as mais altas. Falamos também que pensamento é vibração, né? Então, viemos falando tanto dessas vibrações porque o universo, tudo, absolutamente tudo é vibração. Então, nesse espaçozinho aqui, né, nós vamos ver quanta coisa, quanta informação nós temos aqui nessa figurinha, tá certo? Então, olha, esse espaço que está aqui, daqui até aqui, tá? Daqui até aqui, é convencionado se chamar de um segundo, tá certo? Um segundo quer dizer, esse espaço aqui é um gráfico cartesiano, né? Tem o eixo Y e o eixo X, né? Sendo que esse eixo X é o eixo do tempo, né? E aqui nós vamos estudar a energia potencial, tá certo? Então, nós temos aqui o que é frequência, né? A gente estuda isso. O que é frequência? Frequência é aqui, a gente pode dizer assim, a frequência de um ciclo, de uma vibração, de um hertz, hertz, H-E-R-T, né? Que é em homenagem ao cientista que descobriu isso, né? Hertz. Então, o que é uma vibração? Ou você pode dizer vibração, ciclo, hertz, né? O hertz. Essa parte aqui, você começa aqui, esse eixo é zero, né? Essa linha aqui é zero, e é o tempo, tá? O tempo não volta para trás, então essas vibrações sempre estão para frente, nunca voltam, tá certo? Então diz assim, olha, o que é a vibração? Ela começa aqui, vem até aqui em cima, desce, passa no eixo zero, vem até embaixo no máximo e sobe até o eixo zero, tá vendo? Esse espaço daqui até aqui é um ciclo. Aqui inicia um outro ciclo, um segundo ciclo, tá vendo? Aqui inicia um terceiro ciclo, aqui, e assim vai sucessivamente, tá certo? Então, aqui a gente diz assim, vibração, é ciclo, é hertz. Então, nesse espaçozinho aqui, daqui até aqui, nós temos três ciclos. A gente conhece, a gente soma os ciclos pelo número de cristas, são essas pontas mais afastadas, né? São as cristas ou picos, como queira chamar, né? Então, a distância entre o número de vibrações, né, de ciclos que tem nesse pequeno espaço é de quanto? Três. Então, a gente diz assim, suponhamos que esse espaço aqui seja de um segundo, tá certo? Então, a gente diz assim, três vibrações por segundo, percebe? Três vibrações por segundo. Então, aqui, nesse espaço aqui, tem mais vibrações. Agora, nós estamos vendo aqui que esse espaço aqui tem três vibrações. Agora, esse espaço daqui para aqui, aí você diz assim, ô Gilberto, também tem três vibrações, mas veja que esse espaço é a metade desse, né? Como é a metade desse, tem o dobro de vibrações que tem esse.
Então tem 3, 2 vezes 6, tá certo? Esse daqui tem o dobro, 12, 24, 48. Então, se você pegar daqui para cá, esse espaço de 1 segundo tem a vibração de 4 segundos, de 3 vibrações até 48 vibrações. Tá certo? Dentro desse espaço aqui de 1 segundo. Agora vamos ver a frequência, a gente já viu, né? Vamos ver o que é amplitude, né? A amplitude é a distância que tem desse eixo zero até o pico positivo ou pico negativo. Daqui para baixo, negativo. Daqui para cima, positivo. Tá certo? Então, essa altura aqui, né, quer dizer, amplitude do sinal, do som, da vibração, da energia. Né? Amplitude. Agora, vamos ver uma coisa. O que é essa amplitude? É a vontade. A vontade que a gente estuda. Tá certo? Então, vamos ver. Um ciclo desse, né, tem duas energias. São necessárias duas energias para que forme esses ciclos. Uma energia é a de movimento, né? Que está se movimentando aqui, né? Na verdade, está se movimentando. Então, qual é a energia do movimento? A energia cinética. Então, na vibração tem a energia cinética e tem a energia potencial, que é a energia da vontade, tá certo? Então, é a energia potencial que faz com que essa vibração aqui ó, suba, né? Como se fosse um cordão e você pegasse aqui e puxasse para cima. Então, você coloca uma determinada força para puxar isso, não é verdade? Mas se você aumentar sua força, você puxa ela para mais para cima, não é verdade? Então, a definição de energia potencial diz é a energia que o corpo, que você transfere para um corpo para que ele saia do seu plano de repouso, que seria aqui. Então, se você coloca qualquer coisa aqui nesse plano, em cima da mesa onde está o seu computador, você pega, né, se você está usando o mouse, aí você pega o seu mouse e vai levantando ele, tá? Você vai levantando o seu mouse da mesa. Então, o que que acontece? Chega até um ponto que você levantou, né? Aí você para e devolve ele para a mesa. Então, essa energia que você colocou para afastar o mouse da mesa é a energia potencial sua que você está transferindo para o mouse para ele se afastar da mesa. Depois, quando você vem voltando, o mouse vai lhe devolvendo a energia potencial e chega aqui 0 a 0, tá certo? Então, quanto maior for a força da energia potencial, ou né, o valor da energia potencial, maior é a amplitude, no nosso caso, maior é a nossa vontade, mais forte é a nossa vontade. Estão percebendo assim? Né? Então, vamos ver aqui uma coisa, qual é a origem do pensamento. Sim, essa vibração aqui, nós podemos chamar ela de aspecto, aspecto do éter prana, aspecto do éter vayu, aspecto de tal, certo? E aí cada éter tem milhares de aspectos, né? O que a gente conta com aspecto é uma gama de vibrações que vai da mais baixa vibração à mais alta. Energia baixa, né? Vibração baixa, sensações grosseiras, vibrações altas, sensações sublimes. Então, aí é que a gente estuda vícios e virtudes no mesmo, né, na mesma na gama de frequência, né? Então, veja bem, a gente pode chamar essa figurinha aqui de pensamento. Isso é um pensamento, Gilberto? É um pensamento. Porque quando é que a gente diz assim? Pensamento é vibração. Então, suponhamos que essa quantidade de vibrações aqui, essa gama de frequências aqui de vibrações, vamos supor que você tem o que aqui? Uma tartaruga, o desenho de uma tartaruga.
Tá? Aí você pega essa tartaruga, se você quer transmitir essa tartaruga pelo o seu pensamento vai pegar essa tartaruga e vai transformar ela em vibrações. Então, essa quantidade de vibrações aqui é de uma tartaruga. É isso que viaja pelo universo através da energia do pensamento. Veja bem, energia do pensamento. Tá certo? Então, a gente pode dizer que é uma gama de frequência, a gente pode dizer que é um pensamento, não é verdade? A gente pode dizer que é um aspecto de uma energia, de um éter. Tá, beleza assim? Tá certo? Então, o que nós temos mais para estudar, né? Deixa eu ver, exemplos, tal. Sim. Então, no caso, a gente tem um caso interessante. A transmissão da televisão, hoje no nosso celular também, no nosso celular, você tira uma foto, né, de qualquer pessoa. Aí você pega essa foto e encaminha para uma outra pessoa. O que aconteceu nesse tirar a foto e transmitir para outra pessoa? Uma opção de coisas, tá certo? Então, quando o seu celular ou a câmera da televisão, né, ela capta a imagem, né? Tirou o retrato de uma imagem. Essa captação da imagem, o celular ou a câmera de televisão, ela vai transformar essa imagem em vibrações. O celular faz isso, tá certo? A câmera de televisão faz isso, tá certo? E aí o que é que acontece? Aí transmite, né, pela via satélite ou antenas e tal. E quando a pessoa recebe no celular dela, ou quando você liga a sua televisão e sintoniza uma estação que está transmitindo alguma coisa, está transmitindo imagens, né? A gente está vendo imagens. Mas está viajando pelo cosmos, pelo universo, vibrações, e não as imagens, né? O elefante voando, é a Ave Maria, né? Está a imagem do elefante, da tartaruga, ou do que seja, né? Transformada em vibrações, né? Então, quando chega no seu celular, o seu celular vai pegar essas vibrações e vai colocar, recompor a imagem que foi decomposta quando você tirou a foto. O seu celular decompôs, transmitiu, o meu celular, né, recebeu e recompôs. Aí eu estou vendo a imagem na telinha do meu celular. Você está vendo a imagem na telinha do seu TV. Aí você vai me dizer assim, ô Gilberto, por que que você está falando tudo isso com a gente? Aí eu estou dizendo a vocês, é porque tudo é pensamento, tudo é vibração. Você veja que não é a imagem que viaja, é a vibração que viaja, né? Decompõe e recompõe. Então veja bem, qual é a origem do pensamento, né? Vamos ver aqui. A gente já estudou isso, né? Eu tirei essa partezinha aqui, né? Só para a gente ver, né? Quando o absoluto emitiu, né, a necessidade, manifestou no absoluto a necessidade de alguma coisa, a necessidade do absoluto criou uma forma do que ele quer, do que o absoluto necessita, né? Então, ele diz assim, olha, a necessidade do absoluto emitiu a forma do que é a necessidade dele e do que ele está necessitando. Essa forma é a vontade, percebe? E a vontade criou o pensamento. E agora, voltando, né? A necessidade do absoluto criou uma forma, que é a vontade. E a vontade criou o pensamento. Então, suponhamos que o absoluto, a necessidade do absoluto foi, vamos dizer, qualquer coisa assim, né? Um pássaro.
né? Só para a gente começar a entender. Depois eu vou dizer a verdadeira necessidade do absoluto, né? Então, eu vou dizer que é um pássaro, né? Então, o absoluto necessitou de um pássaro. Então, ele emitiu a forma do pássaro. Essa forma que ele emitiu é a vontade que ele tem de ter um pássaro. E essa forma, que é a vontade, cria o pensamento, ou seja, decompõe o pássaro em vibrações para a transmissão. Então, essa decomposição da imagem do pássaro, né, para a vibração é o pensamento. Então, o que é pensamento? É vibração. Você não, para você criar um pensamento, primeiro você emite a forma do que você quer. Nós, todos nós, humanidade, né? Aí você está com sede. Chegou a sede, eu quero beber água. Mas o que foi que aconteceu nesse intervalo aí de tempo? Seu organismo emitiu a forma, a necessidade da água. Essa forma, que é a vontade de você beber água, que se manifestou depois. A vontade de beber água. Então, essa forma, que é a vontade, foi transformada em vibrações, que é o pensamento para ser transmitido, tá certo? Para ser transmitido. Aí, essas vibrações é que correm todo o corpo da gente. São essas vibrações. Não é a água correndo dentro do corpo da gente, não, pulando no nosso cérebro, pulando de neurônio para neurônio, né? Essa coisa toda. Não. Aconteceu isso. Qualquer forma, qualquer coisa que você pense, você já criou a forma e a forma já foi decomposta em vibrações. Isso é o pensamento. A origem do pensamento é esta. Estão percebendo agora? Então vamos ver, né? Então, a necessidade do absoluto emitiu a sua forma. Qual foi a necessidade do absoluto? Né? De criar o universo. Esse universo que nós estudamos foi uma necessidade do absoluto. E quem que atendeu a essa necessidade do absoluto foi Deus. Deus tornou realidade essa necessidade do absoluto, né? Porque essa vontade foi do absoluto que criou o pensamento, decompôs. E Deus forneceu todas as formas desse universo que o pensamento, que o absoluto necessitou, e forneceu todas as energias para o movimento desse universo. Estão percebendo assim? Então, olha, o princípio foi assim: a necessidade do absoluto, que é a forma que é a vontade, e a vontade vibra, que é o pensamento, né? É o pensamento. São manifestações de leis que constituem uma norma para a criação e manutenção do universo. Tá certo? Olha, a necessidade é a primeira lei que se manifestou e a mais importante do universo. Tudo no universo é necessidade. É a necessidade que vem buscando isso. Tudo no universo é a necessidade. Estão percebendo? Está certo assim? Então, tudo o que nós vamos estudar do reino oinal é vibração, é pensamento. Tá certo? Tudo que nós vamos estudar é isso aqui. É vibração, é pensamento. Sim. Essa letrinha aqui né, é lambda, lambda, leamebda, lambda, né? Ela simboliza né, a comprimento da onda. Faltou a gente estudar isso, o comprimento da onda. Comprimento de onda é a distância entre duas cristas, ou dois picos, ou dos vales, ou dos fundos, tá certo? Então, qual é a distância, qual é o comprimento dessa onda? É a distância entre os picos. Agora, uma coisa interessante, tá certo? O comprimento da onda é inversamente.
proporcional à frequência. Tá? Eu não botei essa fórmula aqui, mas, né? Porque assim, ó, lambda, que é comprimento de onda, é 1 sobre frequência. Então, quanto mais aumenta a frequência, o 1 é constante. Quanto mais aumenta a frequência, diminui o comprimento da onda, que é o que nós estamos vendo aqui, certo? Aqui, ó, nesse espaço, tem 3 vibrações. Mas aqui, na metade desse espaço, que é esse aqui, tem 3 vibrações. Se você pegar esse espaço e colocar aqui, são 2 desses espaços, então vai dar 6 vibrações, né? Então, nesse espaço aqui, 3 vibrações. Nesse espaço, 6 vibrações. Olha a distância entre as cristas, diminui. Quando aumenta a frequência, diminui a distância, tá certo? Aí vai chegando aqui, ó, tá vendo? Tá diminuindo, né? Tá certo? Então, quanto maior é a vibração, menor é a frequência. Quanto maior é a vibração, mais perfeita é a energia, mais pura é a energia. Se lembram daquela norma que a gente estudou? Diz assim: quando a energia aumenta sua vibração, né? Quando a energia aumenta sua vibração, que é que dobrou, ela fica mais pura e se aproxima de Deus, tá certo? Essa aqui é o dobro dessa, aqui é o dobro dessa, aqui é o dobro dessa, aqui é o dobro dessa. Então, qual é a energia, né? Qual é a vibração? Vamos pegar esses espaços como vibração, tá? Aqui é um espaço, aqui é outro espaço, aqui. Cada um com uma frequência vibracional, tá? Então eu pergunto, desses espaços aqui, qual é o que está mais próximo de Deus? É este ou é este os extremos? Bom, diz o seguinte: quando a energia aumenta a sua vibração, ela fica mais pura, mais sublime e se aproxima de Deus. Estão percebendo? Então Deus tem uma vibração absoluta. A distância que existe da gente para Deus é em vibração. Suponhamos que Deus está com essa vibração aqui, certo? Desse espacinho aqui. Essa aqui seria a vibração de Deus. E a gente está com essa vibração, né? Quanto menor a vibração, mais afastado de Deus nós estamos. Quanto maior a vibração, mais próximo. Então, aqui, essa vibração não é maior do que essa? É o dobro? Quem é que está mais, a vibração que está mais próxima de Deus? É essa ou é essa? Né? Deus está aqui. Quando essa vibração aumenta, se aproxima de Deus. Aumentou mais ainda, se aproximou mais de Deus. Tá certo? Tá beleza assim? É. Então vamos ver. Eu vou colocar aqui o homem e a trindade, tá certo? Para gente ver, né? É nosso conhecido, né? O homem e a trindade, quem já estudou ele, acho que o homem e a trindade. Então quer dizer o quê? Quando esses centros de força vão aumentando a velocidade vibracional da energia, daquele ciclo, os ciclozinhos, né? Esse aqui, os ciclos. Eu não vou botar nele não porque, né, a gente vai, senão a gente vai, é porque já saiu dele, né? Ele é 18, a gente é 13. Então, quanto maior é a frequência vibracional de cada centro de força ou cada éter, mais próximo nós estamos da vibração do espírito. Tanto é nós almas, como nós corpo físico, sendo que aqui, daqui para cá, tem uma distância, né, em vibração no nosso tempo de 7 milhões de anos. Porque, veja bem, aqui está no plano material, aqui está no plano astral. Tá certo? Vamos ver essa. Deixa eu ver aqui. Nós estamos 13. Eu vou descer aqui, que é na 12, para a gente ver a planificação divina. Olha, plano material, plano astral, energia. Então vamos ver. Plano material, plano astral. Tá? Plano material,
Cadê a 12, rapaz? Não, é para cima. Ô, Gilberto, tá vendo vocês? Que Gilberto não aprende nunca? Ah, ou vocês têm paciência ou tem paciência com Gilberto. Não tem outra saída. Tá certo? Não tem. Então, aqui, ó, nos planos da matéria e do reino nominal. Tá? Plano da matéria e do reino nominal, o que está aqui. Olha, plano material, né? E plano astral, que é onde tem o plano causal. Aqui a alma está aqui no plano causal e nós estamos aqui no plano material. Então, a gente não estudou que na lição de hoje, não disse que cada né, plano desse aqui, subplano, né? Aqui é o plano material, aqui são os subplanos. Cada subplano desse, esse espaçozinho desse aqui, tem 7 milhões de anos, né? Então diz assim, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, né? E entre um e outro, que a gente falou que é o interstício, que tem 142 mil anos, 315 dias e por aí vai. Que somando tudo, dá 1 milhão de anos e completa 50 milhões de anos aqui. Aqui ó, também a mesma coisa, 7 milhões de anos, 7, um interstício, 1 milhão de anos, certo? Somando tudo, 50 milhões de anos. Então, quando a gente está no Kamaloka, a alma, quando desencarna pela última vez, que é o grau de Cristo, né? Aqui no mapa nivânico é a energia crística, é Cristo. A gente aí, quando a gente passa para o Kamaloka, tá certo? Aí o espírito se separa da alma, aí vão para cá, para cima. A alma e o espírito. E aqui, mas antes da gente passar para cá, a gente vai levar 142 mil anos e aqueles trocadinhos todos aqui no plano Kamaloka. Legal, né? Tá bom. Tá certo? Aqui, quando a gente falou, né? Que cada um plano divide em 7, né? 7 planos, 7 subplanos, 7 não sei o quê, 7 não sei o quê. Aí a gente vai andando assim, certo? Então, daqui para frente, nós vamos estudar, né? Tudo que nós formos estudar agora sobre o nosso centro de forças, né? Tudo é energia, é vibração, tá certo? E um outro detalhe aqui, no outro detalhe aqui, deixa eu botar aqui de novo, no outro detalhe, que eu vou botar aqui para a gente ver direitinho, aqui, um outro detalhe, né, é que tudo que nós vamos estudar é isso aqui, e essa vibração é energia. Olha, se lembra que a gente disse que o Espírito, o Deus colocou todas as suas formas, né? As formas, no, nos locas, nos 7 locas, e os locas, né? Ele diz assim, os locas são os éteres, né? Pranavayu, Priti, Vyapa, Tejo, mais a energia cósmica, mais a energia cinética. Ele diz assim que o éter em movimento cria energia. Mas se o Loca é éter, éter é criação de Deus. Quando o éter em movimento cria energia, essas energias são de Deus. São sentimentos de Deus. Os éteres têm as formas do universo. E as energias que o movimento desses éteres cria, né? Essas energias são os sentimentos de Deus. Tá certo? Então, tudo o que nós sentimos é sentimento de Deus. A energia, Deus transmite os seus sentimentos através das energias que vêm em vibrações. Tá certo? Então, uma gama, vamos ver, a gente vai estudar, né, o plexo, o APAS, né, que é o plexo epigástrico, certo? Então, quais são as energias, né, do éter, né, APAS?
eles têm as etapas, né? Tem as etapas, tem, aí vai dividindo até que chega nos aspectos. Então, um aspecto do Éter Prana é esse aqui, certo? Aí você vai dizer, a gente vai entender por que a coisa que não é Deus, que é mal, que é malvado, que é vingativo, que é não. Ele colocou esses sentimentos aqui e nós usamos esse aspecto da energia de Apas, né, que é, né, que tem aqui o orgulho, né, que é uma da manifestação. Então, essa energia Apas, com essa vibração aqui, não são três vibrações específicas, mas né, para a gente entender. Então, quando a energia, o aspecto Apas está vibrando em três vibrações, a sensação que esta energia, nessa vibração, traz é de orgulho, né? Tá certo? Aí, quando esta vibração vai aumentando, quer dizer, a energia vai ficando mais sublime, o orgulho vai perdendo seu ímpeto, a sua força, a sua gana, tá certo? E aí vai, quando ele aumenta mais ainda, né? Ele fica menos orgulhoso, o homem. Quando ele atinge a velocidade maior né, desta etapa de frequência, quando ele chega aqui já não é mais orgulho, já é uma virtude que é a temperança, né? Deixa eu ver, fortaleza, né? Perdão, é a fortaleza. Ele fica mais forte para repelir o orgulho, tá certo? Mais consciente de si. Então, é a vibração de Deus, está aqui desde a mais baixa à mais alta. Não é que Deus é orgulhoso, ele colocou as energias desde as mais baixas vibrações, lá no mineral inferior, para a gente adquirir todas essas experiências, sentir quando essa vibração está dominando a nossa consciência, né? Está dominando a nossa mente, a nossa vontade, certo? Um detalhe legal, a vontade, né? Então vamos supor que a minha vontade seja essa aqui, né? Nesse nível aqui, tá certo? Aí quando chega um orgulho, chega nessa vibração, aí o homem coloca, né, uma vontade maior aqui, ó. Então fica sendo assim. A vontade, esse ímpeto do orgulho, o homem alimentou ele, que ele ficou assim, tá certo? Então, essa vontade está em minha mente. Quando a vontade desse homem chegou, que é maior do que a minha, essa vontade, é do próprio homem mesmo. Eu estou dizendo a minha e o homem está confundindo tudo, está errado. Nem é homem, nem é eu, né? Então, uma pessoa, ele tem essa vibração e quando o coração amplia essa vontade desse que emite essa vibração baixa, que é o orgulho, ela ampliou, vai mais, né, com a vontade maior. Então, a vontade deste orgulho que o coração ampliou é maior do que a minha. Então, ele domina a minha vontade e eu sou orgulhoso. Mas se esse orgulho, a vontade dele é menor, tá vendo? Vem para aqui, é menor do que a minha, eu domino ela e repilo. Não aceito, eu não sou orgulhoso. É o que vai acontecendo quando a gente vai chegando aqui, tá certo? Porque aqui a gente colocou numa amplitude só, né? Essa aqui é amplitude só. Mas ela varia de muito, né? Aqui, ó, quando a vibração vai aumentando, a vontade vai aumentando também. Tá certo? Tá bem assim? Então, meditem sobre tudo isso que nós estudamos, tá certo? Nós vamos continuar todo o nosso estudo, nós vamos ficar falando, vamos colocar essa figurinha aqui mágica, né, para explicar muita coisa,
tá? Muita coisa, muita que acontece conosco e que está nessa, né, nessa figurinha aí, tá certo? Então, era isso que nós tínhamos para hoje, né? Meditem sobre tudo isso que nós estudamos, né? Busque sentir, né? E não ficar analisando a palavra ipsilíteres, né? Vamos analisar, né, o que, porque a palavra é um rótulo de uma vibração, tá certo? Então vamos supor aqui, ó, um exemplo, né? Essa figurinha aqui. Aqui é uma energia, é uma vibração. Então vamos chamar esta vibração daqui de desejo. Então o que é que a gente vai analisar? Desejo. O que é que significa desejo? Tá? Mas a gente nunca vai sentir essa vibração. Para a gente dizer assim, ah, quando eu sinto essa vibração, eu sinto o desejo de alguma coisa. Tá certo? Então, nós vamos estudar o rótulo, vamos estudar a energia. Vamos estudar o que está além da palavra. Tá certo? Que é a vibração. Tá entendendo assim? Beleza? Então vamos para frente, viu? Nós temos uma caminhada muito grande para fazer e espetacular. Cada vez que a gente vai penetrando nesse universo, a gente vai vendo as belezas, né? Vai sentindo, porque a gente vai se identificando a nossa vibração mais elevada com a vibração do universo. Então a gente vai vendo aquilo que está, né, no limite da nossa vibração. Mas além dessa vibração, tem muita outra, muita coisa que quando a gente for aumentando as nossas vibrações, a gente vai penetrando mais nesse universo. É sempre assim, tá? Então, meditem sobre tudo o que nós estudamos e até a próxima semana, se assim o bom Deus permitir.